O Senhor mais uma vez, querido. Aleluia, glória a Deus. Eu vou tentar ser bem breve, no que o Senhor me permitir, tá? Abra sua Bíblia, em Josué, no livro de Josué, capítulo 14, versículos de 7 a 11, que nós vamos ler. Josué, capítulo 14, versículos 7, 8, 9, 10 e 11. Amém? Glória a Deus. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Berneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, o meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e dos teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, o meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou a palavra a Moisés, andando em Israel no deserto. E agora, eis que já sou da idade de 85 anos. E ainda hoje, estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força era, então era. Tal é agora a minha força. Para a guerra, para sair e para entrar. Pai, essa é a sua palavra, Senhor. Palavra, Senhor, que é inspiração para nós. Palavra que nós amamos, Senhor. Nós declaramos, Pai, nessa hora, o nosso amor, o nosso zelo, Senhor, pela Tua palavra. Que nessas horas, Pai, essas letras pulam daqui e virem poder de Deus em nossas vidas. Faça, Espírito Santo de Deus, aquilo que nenhum homem pode fazer. Convence-os, Senhor. Vai de contra, Pai, a necessidade de cada coração que está aqui nessa noite. E faça, Pai, de acordo com a Sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Esse texto o pastor Rabson já pregou sobre ele aqui. Eu creio que muitos de nós já o escutamos, já fomos ministrados por ele. Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela se renova. E Deus, nessa noite, Ele quer, mais uma vez, falar a mim e a você, através desse texto. Esse texto, ele tem uma grande valia para nossas vidas. Deus, nessa noite, Ele quer liberar algumas palavras que servirão de rema, que servirão como um norte, como uma bússola para nós, para que não andamos como os nécios, mas sim como prudentes. E Deus quer liberar algo especial sobre a minha vida e sobre a sua vida nessa noite. Então eu queria pedir a você que prestasse bastante atenção. Não vou me demorar, mas é preciso que a gente se mantenha bastante atento, para que a gente não perca essa palavra rema, essa palavra de norte para nossas vidas. Amém? A gente precisa começar a entender que isso também já foi liberado sobre as nossas vidas. Há uma promessa em andamento sobre a minha vida e sobre a sua vida. Isso aí, queridos, é algo que nós temos em comum. Nem que seja uma só, mas há uma promessa em andamento sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a nossa família e sobre esta comunidade. Isso há. Independente, Deus, Ele já liberou
palavras ao meu respeito. Eu creio que Ele já liberou palavras ao seu respeito. Já liberou sobre a comunidade Vida. Já liberou sobre a nossa família. Ainda há pouco nós profetizamos que eu e a minha casa serviremos o Senhor. Isso é uma promessa de Deus. Então há uma promessa em andamento sobre as nossas vidas. Só que para a promessa se cumprir, é preciso entendermos que nós precisamos seguir um caminho, percorrer um caminho, para que essa promessa, ela se cumpra em nossas vidas. E o que às vezes me deixa bastante aflito, é a maneira como nós temos caminhado. A maneira que nós temos caminhado diante de Deus. Muitos de nós temos ignorado esse caminho. Não temos nos atentado. Muitas vezes nós temos andado de forma que nós não conseguimos nem enxergar esse caminho que nós temos que percorrer para que essa promessa se cumpra nas nossas vidas. E muitos estão deixando de ver promessas se cumprirem por não entender que há um caminho a percorrer. Então olhe para o seu irmão e fala assim para ele: há um caminho a percorrer. Para a promessa de Deus se cumprir, você precisa percorrer esse caminho. Se você olhar para a vida do nosso Mestre, de Jesus, você vai ver que para a promessa se cumprir na vida dele, ele precisou percorrer um caminho. Ele precisou se colocar debaixo de uma vontade de Deus, que é o caminho para a humanidade. Que é o caminho para mim e para você. O próprio Jesus, ele percorreu um caminho para que a promessa da redenção se cumprisse. Então ele virou o caminho. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então é preciso que eu e você entenda que não é de qualquer maneira. Muitas vezes nós reclamamos que a promessa não se cumpre, ou que Deus esqueceu da promessa. Mas o problema não está em Deus, o problema está em nós, que muitas vezes nos desviamos do caminho, e aí retardamos a promessa de Deus a se cumprir em nossas vidas. A Bíblia fala também da história de Jonas, um homem a qual Deus tinha um propósito, Deus tinha um caminho para ele trilhar. E certa vez Deus falou para ele ir para uma cidade, mas Jonas fez uma conversão errada e seguiu por outro caminho. E Jonas trouxe grandes problemas para ele e para muitas pessoas que estavam à sua volta. E na nossa vida também é assim. Quando nós nos desviamos do caminho que Deus tem para nós trazemos problema para nossas vidas. Trazemos problema para a vida de pessoas que estão à nossa volta. E tardamos com que a promessa de Deus se cumpra de fato em nossas vidas. Então nós precisamos entender nessa noite que há um caminho a percorrer. Não adianta fugirmos, fazemos tão somente a nossa vontade, porque nós só estamos tardando que a promessa ela se cumpra de fato nas nossas vidas. A Bíblia vai dizer lá em Números 23, capítulo 19, que Deus, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele não vai voltar atrás. Mas nós muitas vezes tardamos e vivemos em meio a um caos por culpa disso.
Muitas vezes nós queremos dar o famoso jeitinho brasileiro. Muitas vezes a gente quer andar tão somente com a voz do nosso intelecto. O apóstolo Paulo, ele fala bem que nós devemos sim prestar culto racional, com uma razão ao Senhor. Mas se nós andarmos tão somente pela razão, nós vamos chegar até um determinado lugar. E dali nós não vamos mais passar. Deus, ele liberou promessas sobre a minha vida e sobre a tua vida, para que isso sirva como combustível para nós. E por que tem demorado tanto? Talvez você esteja aí pensando acerca desse texto que nós lemos. Deus liberou uma promessa sobre a vida de Josué. Tinha ele 40 anos. E ele relata logo depois que quando a promessa se cumpriu, tinha ele 85 anos. 45 anos depois, a promessa se cumpriu na vida de Josué. Pastor, você está querendo dizer que a promessa vai demorar 45 anos para se cumprir? Não. Esse foi um caso específico aqui com Josué. Até porque Deus, ele não se prende ao tempo. E nós também não devemos nos prender ao tempo. Eu tenho que olhar para a promessa. Se ele prometeu, ele vai cumprir, independente do tempo. O que cabe a mim é andar no caminho. Josué esperou 45 anos. Se você pegar o texto para ler, se você pegar o livro de Josué e começar a relatar, você vai ver que foram 45 anos de sinais, milagres, prodígios, de fidelidade, de amor, de graça, de bondade. É isso que nós precisamos entender. Então não olhe para o tempo, olhe para a promessa. Porque o tempo de Deus não é igual ao nosso tempo. O que eu preciso fazer, cabe a mim fazer. Porque Deus certamente está fazendo e fará a parte dele. Então entenda isso. Entre a promessa e o cumprimento da promessa, há um espaço. Esse espaço se chama tempo. E esse tempo, ele serve para diversas coisas. Para forjar o nosso caráter, para nos amadurecer, para nos tornar mais fortes. Serve para uma infinidade de coisas esse tempo. Para que a vontade de Deus se estabeleça de fato em nossas vidas. Então não se prenda ao tempo. Se coloque debaixo dessa vontade de Deus e deixe Ele estabelecer. Foque. Olhe para aquilo que Ele te prometeu. Eu não tenho dúvidas. Eu sou fruto dessa palavra. Eu vivo por ela, para ela. Eu não tenho dúvida de quando nós nos colocamos debaixo dela, as coisas se ajustam, as coisas acontecem, porque Deus vem sobre as nossas vidas. Esse é um relato de um homem que andou no deserto. Não precisa dizer o que tem no deserto, mas Deus proveu alimento, nuvem, fogo. Deus proveu tudo o que eles precisavam.
Não vai ser diferente na minha vida e na sua. Só que entenda o processo de Deus. Entenda que há um caminho a percorrer. Jesus, quando estava caminhando com aquela cruz nas costas para ser crucificado, muitos acharam que era o fim. Sendo açoitado, sendo humilhado, sendo rejeitado. Muitos acharam que era o fim, quando ele percorria aquele caminho com a cruz. Mas ali era o início. Era o início de uma nova vida. Era o início de um novo ciclo. Era o início de um novo tempo sobre as nossas vidas. A história da humanidade se divide em duas: antes da cruz e depois da cruz. Porque um dia Deus olhou lá do céu e não viu um justo. Enviou parte dele, Jesus. Vai lá e mostra como é que é. Mostra um caminho que tem que ser percorrido para que as promessas venham a ser alcançadas. Jesus trilhou aquele caminho. Não há relato de Jesus reclamando. Talvez você fale: mas no monte houve um tempo de indecisão, quando ele pediu: afaste de mim esse cálice. Mas ele não terminou por aí. Ele concluiu dizendo: mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Jesus entendeu muito bem que havia um caminho a se percorrer. Volte a sua Bíblia um pouquinho. Em Josué, capítulo 1. Eu quero ler algumas palavras que foram chaves para que Josué alcançasse a promessa, para que ele herdasse, entrasse na terra prometida. Vamos ler os versículos 6, 7 e 8, que diz assim: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais e lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não aparte da tua vida, da tua boca, o livro desta lei. Antes, medita nela dia e noite, para que tenha cuidados de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu quê? E então prudentemente te conduzirás. Antes de Josué herdar a promessa, Deus vem e fala para ele, e anima ele, e traz essas palavras. E algumas aqui, elas são remas. Eu comecei a ler esse texto, que eu já havia lido mais algumas vezes. Mas tem 3 coisas que me saltou aos olhos, saltou ao meu coração. E que muitas vezes a gente deixa escapar. E são essas palavras que vão dar todo o sentido, vão dar todo o norte às nossas vidas. Primeiro, Deus aparece lá no capítulo 1, versículo 6, e fala assim para ele: esforça-te. Você pode falar isso para o seu irmão? Olha para o outro agora, fala do outro lado também. Eu fui procurar no nosso dicionário o que quer dizer a palavra esforça-te. E diz assim: tornar-se forte. Então o dicionário, ele trata a palavra esforça-te como se tornar forte.
E nós só nos tornamos fortes como entramos debaixo do tempo de Deus. Mas como assim, pastor? Não precisa você abrir, mas se você estiver anotando, Isaías 40, versículo 31, ele diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se fadigam, caminham e não se cansam. Mas os que esperam no Senhor, esperar também quer dizer tempo. Aqueles que entram debaixo do tempo de Deus renovam as suas forças. E Deus, ele falava comigo porque tinha muita gente cansada por não estar debaixo desse tempo de Deus, por caminhar segundo só o seu intelecto, segundo a sua força. Então é preciso entrarmos debaixo do tempo de Deus. Esperar em Deus implica em caminhar, em correr, sem se desviar. Mateus 28 vai falar sobre o mandamento da grande comissão. Ele fala assim: ide e pregai o evangelho. Esse ide no original, ele quer dizer indo e pregando o evangelho. E nós começamos a entender que é caminhando e pregando o evangelho, correndo e pregando o evangelho. Aonde eu estiver, eu estou fazendo alguma coisa, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Está entendendo? Enquanto você se coloca debaixo desse tempo, você vai fazendo o que é para você fazer. O tempo que você gasta reclamando, você emprega essas forças em pregar, em fazer um caso de milagres, um caso de paz, em vir para o culto, vir para o discipulado, se abastecer e pregar, e fazer a vontade de Deus por onde você passar, no seu trabalho. Tem pessoas morrendo do nosso lado, gente. Nós somos os mensageiros da palavra de Deus. Nós somos os mensageiros da esperança de Deus. No meu colégio, na fila do banco, eu estou fazendo ainda fisioterapia para o joelho. E graças a Deus, eu sou muito tranquilo, eu não entro muito em debates acerca de religião, só também não deixo falar da nossa. Mas eu estava fazendo a fisioterapia, estava num canto retirado, e eu escutei uma moça, ela estava falando que para ela não tem mais jeito, aconteceu isso. E eu comecei a escutar, e aquilo foi me dando uma inquietação, inquieto com aquilo. Falei, não pode. Ela abrindo mão da vida, da família, dos filhos. Não, está errado. Não pode. E foi numa hora em que a fisioterapeuta me tirou da onde eu estava e me colocou para fazer bicicleta do lado de onde ela estava. E ela começou a falar. Eu falei para ela, querida, você me perdoa a intromissão, mas ainda há esperança. Ela, não tem, eu não aguento mais. E eu falei justamente para ela, você tem caminhado com suas forças. E você é limitada.
Mas tem alguém que está disposto a te ajudar. Ele está disposto a mudar o seu curso, mudar o seu caminho, para que você entre num caminho de verdade e de vida. Se eu puder te dar um conselho, procura uma igreja evangélica. Se eu puder te dar um conselho maior, vá para a comunidade evangélica Vida. Puxa a sardinha para o meu lado, é claro. Mas se ficar longe, a gente está ali na Praia Campista, expliquei a ela, falei, se ficar longe, procura uma igreja evangélica. Se coloque debaixo de uma vontade de Deus, que Deus vai escrever uma nova história sobre a sua vida. Então a gente precisa caminhar, independente do que está acontecendo, independente do cenário que está se montando, nós precisamos caminhar, correr e se colocar debaixo desse tempo de Deus. Então a primeira coisa que a gente deve fazer é se esforçar em fazer tudo aquilo que Deus tem mandado a gente fazer. O segundo ponto está lá no versículo 1, capítulo 7. Tem de muito bom ânimo. Fala para o seu irmão agora. Tenha bom ânimo. Precisamos ter bom ânimo. Jesus, o nosso mestre, falou muito bem sobre isso. João 16:36, ele fala assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo tereis aflições. Contudo, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. O próprio Jesus falou sobre isso, que nós deveríamos ter bom ânimo. E muitas vezes não é o que temos visto. Muitas vezes nós chegamos aqui como se estivéssemos indo para a cruz. Como se fosse o fim. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: tenha bom ânimo. Josué 14, versículo 8, não precisa abrir, anote aí. Ele vai falar que quando ele voltou de espiar a terra, junto com os espias que foram com ele, 10 deles voltaram e fizeram derreter o coração do povo. Voltaram e começaram a bater um relatório sem ânimo nenhum, totalmente contrário. Esqueceram da promessa que Deus tinha feito através de Moisés. E muitas vezes tem acontecido isso conosco. Tem saído palavras reveladas desse altar para nossas vidas, queridos. Mas quantas vezes nós saímos desse culto abastecidos, cheios de Deus, e que vamos lá para fora, e que vem a segunda-feira, e vem algumas aflições, algumas lutas, e nós cancelamos tudo aquilo que recebemos de Deus. Você lembra do sonho que José teve? Das vacas magras engolindo as gordas? É assim. Recebemos 10 palavras de Deus, e diante de uma situação adversa, nós cancelamos tudo aquilo que Deus falou. Esses espias que voltaram, eles representam as aflições, as lutas. Mas Deus, Ele fala para mim: você tem de bom ânimo, filho.
Olhe para mim, olhe para a promessa, olhe para o que eu já te revelei, para o que eu já liberei sobre a sua vida. Nós acabamos de ler um texto que diz que Deus ele não é homem para que minta. Ele não está mentindo ao meu respeito, ao seu respeito. Você vai ver na parte B de Josué 14:8, que diz assim: eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, o meu Deus. Perseverança, ânimo. Nós não podemos andar segundo o que esse mundo tem ditado sobre as nossas vidas. Mas vale o que Deus falou e o que Deus fala ao seu respeito. Ele já disse que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Como você vai sair daqui nessa noite, querido? As lutas vão continuar, as aflições. Mas o importante é como você se porta diante delas. Jesus, ele não mentiu quando ele disse: se você me aceitar, vai tudo virar um mar de rosas, não acontece mais nada com você. Ele não disse isso. Vai ter aflições sim, mas eu venci o mundo e eu sou contigo. Eu começo a entender que quando Jesus é comigo, eu sou a maioria. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem tem te fortalecido? Seu dinheiro? Seu emprego? Seu carro? Sua casa? Seu marido? Sua esposa? Podem até te ajudar. Mas tudo fica aí. Faça de Deus o seu refúgio, a sua fortaleza, o seu socorro bem presente na angústia. Olhe para a promessa, ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. Josué, quando ele voltou de lá, que aquele povo começou a falar aquele monte de coisa: olha, tem gigante na terra, eles estão prontos para nos matar. Começou a dar um relato. Josué falou assim: eu vou trazer à minha mente aquilo que me dá esperança. Josué andou com Moisés, nobre de Deus, um homem que ele viu Deus fazendo através da vida dele sinais, maravilhas, prodígios. Ele falou: eu não posso ficar com esse relatório. Não. Aquela terra mana leite e mel. E o meu Deus, ele me prometeu. Eu não sei o que você tem passado, mas eu quero dizer, não é o fim. Não é o fim. Se coloque debaixo do tempo de Deus e tem de muito bom ânimo. Primeira coisa que Deus falou: esforça-te. Segundo, tende muito bom ânimo. E terceiro, não aparte da tua boca o livro desta lei. Nós já temos recebido essa palavra aqui. Cuide em aprofundar, que Deus irá cuidar em alargar. Precisamos dar crédito, não dar crédito para o que tem nos tentado, mas dar crédito porque a palavra de Deus diz ao nosso respeito. Não são os jornais que vão ditar a regra na nossa vida. Você é um nobre do céu, querido. Então o que vai ditar a sua vida é uma palavra do céu. Precisamos crer nisso piamente. Chega de botar a culpa nas pessoas, nos lugares, nas coisas. Afinal, como foi pregado no último domingo,
Qual o seu problema? Não há mais tempo para ficar culpando os outros, as coisas. Entenda isso. Precisamos buscar a Deus de todo o coração. E ter muita intimidade. E manter a frequência dessa intimidade. Josué não se importou com o que os outros diziam. Guardou a promessa de Deus em seu coração. Cuidou em fazer o que a palavra o orientava. Creu no Deus que tinha lhe revelado através do profeta e prosperou. Chega de se desviar para a direita, chega de se desviar para a esquerda. Ande conforme essa palavra tem falado que é para você andar. A nossa moda é essa palavra. Porque é ela que dita nossas vidas. O que Deus fala ao meu e seu respeito é o que temos que dar crédito. Pastor, você não sabe o que eu estou passando. E nem você o que eu estou passando. Mas entre o que eu estou passando e entre o que a palavra de Deus diz, eu fico com o que ela diz. Porque ela vai se cumprir na minha vida. E eu creio que vai se cumprir na sua também. Deus te chama a viver um novo tempo. A caminhar de um novo jeito. Debaixo dessa vontade boa, agradável e perfeita. Chega de fazer com as nossas forças. Chega de fazer com o nosso jeito. Seja uma página em branco e dê a caneta a Deus. Fale para Ele, escreva, Senhor, uma nova história. Ele nos deu a senha nessa noite. Esforça-te, tem de bom ânimo, e que não se aparte de você o livro desta lei, para que prospere em tudo que fizer. Foi as chaves que Josué pegou, guardou no seu coração, e por isso ele não voltou atrás, quando aqueles 10 espias estavam dando um relatório negativo. Eu repreendo no nome de Jesus todo relatório contrário que tem trago sobre a sua vida, querido. Eu trago uma palavra do céu para você, dizendo que você vai prosperar nessa terra. Com 85 anos ele declarou, ainda com vida, Deus me prometeu e Deus cumpriu. Você não parte dessa terra antes que Deus cumpra a promessa dele na tua vida, querido. Eu não morro antes que a promessa de Deus ela se cumpra na minha vida. Eu creio piamente nisso. Então nessa noite esforça-te. Tem de muito bom ânimo e caminhe no trilho da palavra de Deus. Obedeça a sua palavra. Não há cumprimento de promessa sem obediência. Não adianta. A promessa não cumpre se você for rebelde, querido. Se você se desviar. Se você sair. Aí é com você. Deuteronômio 28 diz que há bênçãos sobre aqueles que obedecem. Então fique firme. Não importa o tempo. O que importa é seguirmos fielmente a palavra de Deus e não nos desviarmos. Se cumprirá, porque Ele é fiel e vela pela sua palavra. Queria chamar os ministros de louvor. Queria pedir que você ficasse de pé, querido. Eu quero orar com você.
Deus quer escrever uma nova história, quer trazer um novo tempo sobre as nossas vidas. Eu não tenho dúvida de que o tempo secular que nós temos vivido já é um sinal do cumprimento de uma promessa de Deus. Deus quer me colocar e Ele quer te colocar, querido, em lugares estratégicos.